Os concursos jurídicos no Rio de Janeiro são apenas para cariocas? Calma, essa frase não é minha, é algo que eu venho escutando bastante nas redes sociais, nos nossos grupos de alunos e professores. E com isso eu decidi fazer uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa para analisar a real situação dos concursos do Rio de Janeiro e chegamos a algumas conclusões que nós vamos passar para vocês. Então vamos lá, vamos tirar esse elefante da sala aqui. Vai ser um vídeo polêmico, não tem jeito, mas o que a gente vai fazer aqui é mostrar os dados, mostrar a realidade. Claro, não tem como você fazer um vídeo, mesmo com base em dados, sem emitir juízos de valores. Mas nós seremos aqui bastante ponderados em relação a isso. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos analisar são as provas dos concursos jurídicos no Rio de Janeiro. Concursos jurídicos, a gente está falando aqui concurso para promotor, para juiz, para defensor, delegado, procurador, cartórios nem tanto, né? Mas principalmente esses 5 concursos ali. Cartórios é um concurso jurídico, mas a gente não constatou qualquer tipo de situação diferente dos outros concursos. Vamos lá, primeira coisa é que boa parte desses concursos para essas carreiras que eu citei aqui tem mais de um final de semana, pelo menos 3 finais de semana, para fazer a prova discursiva no Rio de Janeiro. Então vamos lá, Ministério Público do Rio de Janeiro, último edital, item 13.1, 13.1.7, 13.1.8. São 4 finais de semana para a realização das provas discursivas especializadas. Então você tem uma prova discursiva geral, né? Eles iniciam com provas discursivas, tem uma prova discursiva geral e 4 provas discursivas especializadas para quem foi aprovado na primeira fase. Então você vai para o Rio, para quem é de fora do Rio de Janeiro, tem que ir para o Rio de Janeiro fazer essa primeira prova, depois tem que ir para o Rio de Janeiro mais 4 finais de semana se for para a segunda fase. Ou seja, são 5 viagens, né? E vocês sabem que as passagens não estão nada baratas. E para quem faz concurso público, ainda mais, tem todas as dificuldades financeiras inerentes. Então, são 5 finais de semana, mais um final de semana, mais uma viagem, né? Não necessariamente final de semana, para a prova oral. Ou seja, são 6 viagens. Por mais que você pense, mas espera aí, dá para ficar lá as 4 semanas no Rio de Janeiro fazendo ali as provas discursivas. Mas boa parte dos candidatos trabalham, né? Não podem ficar lá no Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, fora que morar no Rio de Janeiro você também vai ter muito gasto com aluguel, enfim, com hospedagem, né? Para ficar ali no Rio de Janeiro durante todo esse período. Então, não sei nem o que é mais vantajoso, se são 4 passagens ou ficar lá durante um mês fazendo essa prova, né? Então, são 6 finais de semana no total que, indiscutivelmente, dificulta para candidatos, né, de fora do estado. O TJ Rio de Janeiro, já o TJ Rio de Janeiro, concurso para juiz do TJ Rio de Janeiro, segue o CNJ. E o CNJ, ele estabelece que as provas de segunda fase, né, provas de sentença, civil, penal e a prova dissertativa, precisam ser no único final de semana. Então o TJ seguiu certinho ali o provimento do CNJ e não teve qualquer tipo de diferença ali para os outros concursos de juízes de outros estados. Ok, aqui já não tem dificuldade, maiores dificuldades para candidatos fora. Claro, só a dificuldade inerente de ser no próprio estado, ter que viajar para lá. Mas digo, não tem maior dificuldade do que concursos em outros estados, né? Aí você pega aqui a PGE Rio de Janeiro, o último concurso para PGE, para procurador do Rio de Janeiro, você teve a primeira fase, uma prova discursiva, que é a prova escrita geral. Primeira fase já é prova discursiva na PGE, tá? Isso é uma tradição das procuradorias, né, lá no estado do Rio de Janeiro e de alguns outros concursos. Então a primeira prova já é escrita geral, um final de semana. Segunda fase são as provas escritas específicas, são 4 finais de semana. Foram 6 provas em 4 finais de semana, né? 19 de setembro de 2021, 26 de setembro de 2021, 2 e 3 de outubro de 2021 e 16 e 17 de outubro de 2021. Então você vê, não dá nem para ficar lá durante o mês, porque assim, foi um mês, mas é um mês bem longo, né? Então é muito tempo para quem vai ficar lá no Rio de Janeiro durante todo esse mês fazendo, como nós falamos, quem é de fora trabalha não tem essa possibilidade. Então, um final de semana primeira fase, 4 finais de semana segunda fase e mais ali a viagem da prova oral, 6. É claro, e aqui eu tô tirando, né, eventualmente, se há ali a ida para fins de apresentação de títulos, né, e enfim,
Então, às vezes, você ainda tem outras viagens, não chegamos a esse nível, porque aí qualquer outro concurso de qualquer outro estado, você também vai ter que fazer isso. PGM Rio de Janeiro, Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, capital. Mesma coisa, primeira fase, escrita geral, né? Prova escrita geral, já é uma prova discursiva na primeira fase, um final de semana. Segunda fase, foram 3 finais de semana, lá em 2020, né? 21 de março e 22 de março, mesmo final de semana, 28 e 29 de março e 4 e 5 de abril. 3 finais de semana seguidos aqui para a prova discursiva. Segunda fase, né? Da PGM Rio de Janeiro, mais a prova oral, ou seja, 5 idas ao Rio de Janeiro. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a prova discursiva 17, 19 e 21 de dezembro de 2023, né? Então, aqui provas específicas dissertativas. Então, você tem 3 datas aqui separadas, né? Então, uma pessoa precisa tirar ali praticamente uma semana, precisou praticamente tirar uma semana perto do Natal para ir para o Rio de Janeiro fazer a prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Obviamente, vocês sabem que perto do Natal fica tudo muito mais caro, né? Delegado, a prova discursiva, 3, 4 e 5 de junho. 3 datas, mais 3 datas seguidas também aí. Por mais que pegue ali eventualmente um dia da semana, pelo menos é uma viagem só. Então, pessoal, veja, nós temos de fato alguns concursos ali que trazem essa dificuldade a mais para quem é de fora. Enquanto você vai fazer um concurso em outro estado, que você tem às vezes 3 datas mais seguidas numa segunda fase, enfim, sexta, sábado e domingo, ali no Rio de Janeiro não. Você tem várias datas e em vários finais de semana diferentes, às vezes até espaçados. Então isso realmente vai gerar uma maior dificuldade para quem é candidato de fora. É uma primeira dificuldade. Não é impeditivo, mas é um obstáculo a mais, porque exige uma capacidade financeira muito maior. E aí vem o outro ponto, né? Os aprovados nesses concursos. Vamos pegar aqui os concursos que nós vimos que tem mais finais de semana no Rio de Janeiro, mais viagens para o Rio de Janeiro. PGM Rio de Janeiro, nós pegamos os 20 primeiros aprovados. Dos 20 primeiros, 16, 80%, são de faculdades do Rio de Janeiro. 10 desses 20 primeiros, metade, possuem graduação, pós ou mestrado na UERJ. Então, 80% dos 20 primeiros colocados aqui ali na prova da PGM Rio de Janeiro, 80%, 16 dos 20, fizeram faculdade no Rio de Janeiro. No Ministério Público, pegamos os 10 primeiros. Dos 10 primeiros, 7 fizeram graduação no Rio de Janeiro, 4 na UERJ, e isso porque 2 candidatos nós não encontramos qual faculdade eles fizeram, né? Ou seja, a gente só tem a confirmação de 10, só um a gente tem a confirmação de que fez uma faculdade de fora, né? Uma faculdade fora do Rio de Janeiro, né? Então, de 10, 7 fizeram faculdade do Rio de Janeiro, 4 na UERJ, 2 na PUC, na verdade são 5 na UERJ, né? Aqui tô vendo que 5 na UERJ e 2 na PUC Rio de Janeiro. Um fez graduação em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e outros 2 nós não encontramos informações de onde eles fizeram a graduação. Então você vê que também é um número bem alto. Provavelmente um desses 2 fez no Rio de Janeiro, então a gente vai ter mais ou menos, no mínimo 70% até 80%. Eu vou colocar aqui, inclusive, um mapeamento que o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro fez, fazendo um levantamento aqui do perfil dos aprovados. Então, dos 37 novos promotores de justiça, 25 nasceram no estado do Rio de Janeiro. 25 nasceram do estado do Rio de Janeiro. Então, o próprio MP do Rio de Janeiro fez essa constatação. E até aqui, pessoal, eu não falei se é certo ou se é errado, tá? A única coisa que nós estamos dizendo é ter mais datas para viajar para o Rio de Janeiro, de provas no Rio de Janeiro, dificulta para quem é de fora. Isso aqui é indiscutível. Dificulta mais do que para quem é do Rio de Janeiro, mais do que outros concursos. Porque, não, mas em São Paulo também, né? A pessoa que é de fora tem que viajar para São Paulo fazer a prova. Isso é normal. Isso aqui é normal de todos. Mas, em geral, você não tem esse número, por exemplo, de 6 viagens. Você tem 3 viagens. Uma para a primeira fase, uma para a segunda, uma para a terceira, para fase oral. 3 viagens. No Rio de Janeiro é o dobro. Então, o que a gente constatou aqui é que há uma maior dificuldade para quem é de fora. Agora, nós estamos constatando que 70% a 80% dos primeiros colocados, pelo menos daqui do nosso recorte metodológico de pesquisa aqui, são
fizeram faculdade no Rio de Janeiro. Na PGE Rio de Janeiro, dos 10 primeiros, 7 são graduados no Rio de Janeiro, sendo que os 7 possuem graduação ou mestrado na UERJ. Né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um fez na UFJF, né, Juiz de Fora, que não é Rio, ali é Minas, embora eles se achem parte do Rio de Janeiro, né? Um fez na Faculdade da Cidade e um nós não encontramos aqui, mas 7, ou seja, 70% são dos 10 primeiros da PGE Rio de Janeiro, são de faculdades do Rio de Janeiro. Por que é isso, né? A gente vai se perguntar por que tem tantos aprovados. Só para vocês terem uma ideia, porque o Rio de Janeiro é uma grande cidade, né? Em tese, você teria pessoas vindo aqui de todo o Brasil fazer prova. É um grande centro, tem grandes aeroportos, cidade muito estruturada, né? Em tese, você teria ali candidatos de vários estados vindo fazer a prova, né? Indo fazer a prova no Rio de Janeiro. Então, se você pega um concurso, por exemplo, de São Paulo, né? A percepção que nós temos é que tem muito mais candidatos de fora do que do próprio estado de São Paulo e empossados, certo? Já que no Rio de Janeiro grande maioria é oriunda, pelo menos desses 3 concursos que nós pegamos aqui como recorte metodológico, a grande maioria é de faculdade, oriunda de faculdade do Rio de Janeiro. E aí vem o grande ponto, né? Por que isso acontece? É porque tem mais viagens para fazer, tem mais datas de provas no Rio de Janeiro? Também, isso também pode ser um dos motivos. Agora, existe também um segundo motivo que nós constatamos aqui. Quando nós pegamos os examinadores desses concursos, do nosso recorte metodológico, nós percebemos que a grande maioria deles possui graduação, mestrado, doutorado nas faculdades do Rio de Janeiro. Então, você pega aqui a PGM Rio de Janeiro, né? Então, os examinadores, Universidade Gama Filho, que é do Rio de Janeiro, e aí vem o UERJ, o FRJ, o UERJ, o FRJ, Federal Fluminense também do Rio de Janeiro, Cândido Mendes do Rio de Janeiro, o UERJ, o FRJ, são muitos examinadores e você percebe que a grande maioria são oriundos de faculdades do Rio de Janeiro. O UERJ, pode botar aqui 80% a 90% são de faculdades do Rio de Janeiro, tá? Então, galera, são muitos examinadores e a grande maioria do Rio de Janeiro. Você pega MP Rio de Janeiro, mesma coisa, você tem uma preponderância de examinadores de faculdades do Rio de Janeiro, né? O UERJ, o FRJ, o UERJ, Católica de Petrópolis, o UERJ, Federal Fluminense, o UERJ. Então, olha só a quantidade de examinadores que decorrem ali das faculdades do Rio de Janeiro, principalmente da UERJ. PGE Rio de Janeiro, a gente tem muitos aqui que nós não encontramos, mas a maioria dos examinadores, eles são procuradores do estado do Rio de Janeiro, e a grande parte dos procuradores do estado do Rio de Janeiro é oriunda de faculdades ali do próprio Rio de Janeiro. Então, beleza, pessoal. Então, mas você vai para o concurso da PGE São Paulo, os examinadores são todos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Só que na Procuradoria-Geral de São Paulo tem uma pluralidade muito grande de procuradores ali relativamente à origem, né, ao seu estado de origem. Já na PGE Rio de Janeiro, nem tanto. Tá? Nem tanto. Tem gente de fora, obviamente, mas não é tanto. E até aqui, como eu falei, a gente não está fazendo qualquer tipo de juízo de valor, se tá certo, se tá errado, tá bom? Nós estamos apenas mostrando os dados. Mas olha só, isso é errado você ter muito mais candidatos aprovados de um único estado? Não é errado. O que é errado no que eu digo juridicamente errado, inconstitucional, e isso já foi julgado pelo STF em várias situações, é a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Né? Então o STF já julgou algumas leis inconstitucionais, especialmente uma lei que criava para um determinado estado ali um bônus na nota de 10% para candidatos de origem daquele estado. Era um concurso para segurança pública, salvo o melhor juízo para a polícia militar, e criaram então ali por meio de lei um bônus de 10% para candidatos com origem naquele estado, domiciliados naquele estado. O STF obviamente julgou inconstitucional, está criando preferências, né, entre brasileiros. Então, mas aqui houve uma criação formal por meio de lei de uma diferenciação. E no Rio de Janeiro? O fato de ter vários finais de semana no concurso no Rio de Janeiro, várias datas de prova no Rio de Janeiro, fazendo com que os candidatos que são de fora tenham que viajar mais. O fato de a maioria dos examinadores serem oriundos de faculdades do Rio de Janeiro
faz com que haja alguma ilegalidade nesses concursos? Então, aqui está o grande ponto. Eu quero que você opine, né? Você comente aqui para dizer se há alguma irregularidade, se há alguma inconstitucionalidade aqui. O fato é que realmente existe uma maior dificuldade para quem é de fora. E aí vem uma grande questão. Existe um entendimento, existe um direito carioca, como alguns gostam de falar? Existem entendimentos muito peculiares nessas faculdades do Rio de Janeiro, de forma que quem se formou lá, quem se graduou lá, tem mais facilidade, porque já teve contato durante a graduação com esses entendimentos específicos. De fato, existem alguns entendimentos específicos ali dos doutrinadores que são das faculdades do Rio de Janeiro, que é natural, né? Quem é da USP, né, da Faculdade de Direito da USP, também tem um determinado entendimento que vai seguir uma certa linha, que é da PUC São Paulo também segue uma certa linha, que é da FGV São Paulo vai seguir uma outra linha. Então, assim, de fato, os professores da UERJ vão seguir uma linha que é uma linha de entendimento própria da faculdade de Direito, natural. Mas é tão diferente assim, e favorece muito mais esses candidatos, o fato de se cobrar esses conhecimentos, candidatos do Rio de Janeiro. Então essa é a grande questão. E o que você vai fazer diante disso? Primeira coisa, o direito ele é um só, que a gente sempre fala, o direito é um só. Então você vai falar, vou fazer um concurso no Rio de Janeiro. Beleza, você vai estudar de forma geral e depois você vai procurar os entendimentos específicos das bancas examinadoras. Mas com certeza aqui acontece um fenômeno de que só as pessoas que têm melhores condições financeiras de outros estados é que vão acabar se dirigindo ao estado do Rio de Janeiro para fazer essas provas em várias datas diferentes. Isso, de fato, é uma situação que vai dificultar. Então, o que você pode fazer diante disso? Claro, você tem sempre a possibilidade de impugnar administrativamente os editais, especialmente, né, os examinadores nem tanto. Os examinadores nem tanto, mas impugnar ali a quantidade de datas que você tem que se deslocar para o Rio de Janeiro fazer as provas. Então você pode buscar ali uma impugnação administrativa, judicial, pela via judicial talvez uma ação popular, mas as chances de êxito são bem baixas, né? Não adianta muito você procurar o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, no seu concurso, tem essa prática, então, muito provavelmente, o entendimento do órgão vai ser pela validade desse formato de concurso, né? Você pode se indignar, se revoltar, bater na mesa, chutar, xingar no Twitter, xingar nas redes sociais, ou você pode colocar as regras debaixo do braço, se você tiver condições financeiras, porque a gente já viu que isso, de fato, dificulta, e ir lá para vencer, e dar um jeito de vencer, procurar os entendimentos, são todos públicos, né? Os examinadores publicam, né, ali os seus entendimentos em artigos, em publicações científicas, em livros e tudo mais, né? Estudar os autores locais e as bancas examinadoras é indispensável, nós já sabemos. E claro, né, pessoal, por fim, buscar uma lei geral de concursos em âmbito nacional, que de fato unifique essas regras de datas de provas, sobretudo na linha do que o CNJ fez para os concursos de magistratura, em que a segunda fase tem que ser no único final de semana, não pode ser nem em 3 datas, tem que ser 2 datas. Pode ser nem como muitas vezes era feito nos concursos de magistratura, sexta, sábado, domingo. Não, tem que ser sábado, domingo. Então, um dia o candidato vai fazer 2 provas, vai fazer uma sentença e uma dissertativa, né, e as questões dissertativas, e no outro dia uma sentença. Então, se a gente tiver uma lei geral de concursos públicos, isso pode ser essa diferença pode ser diminuída. Agora, é claro, pessoal, vale aqui um disclaimer, né? A ideia não é tirar o mérito dos aprovados. Obviamente, os aprovados estudaram muito para passar nessas provas. Eles têm todo o mérito de terem sido aprovados nessas provas. Se dedicaram, estudaram bastante. A gente não está dizendo que os candidatos foram beneficiados pela banca de qualquer maneira. Óbvio que não, né? Até porque as provas não podem ser individualizadas. Não pode ter identificação da prova. Então não tem como o examinador saber quem é que ele está corrigindo, tá? A gente não está dizendo que teve favorecimento, teve alguma fraude, ou até mesmo tirando o mérito dos aprovados. De forma alguma, tá? O que há de constatação aqui é que, de fato, há maiores dificuldades para candidatos de outros estados. E a partir daí, o juízo de valor sobre essa constatação vai ser de cada um. Isso é ilegal, é inconstitucional, isso promove preferência entre brasileiros, né?
institui preferência entre brasileiros de determinada origem, enfim, aí o juízo de valor é de cada um, você pode colocar aqui nos comentários, dar a sua opinião. Mas o que nós quisemos trazer aqui é essa constatação, né, as constatações objetivas, dos dados, obviamente, e a constatação subjetiva que é que, de fato, há maiores dificuldades para candidatos de fora. A partir disso ser ilegal, imoral, inconstitucional, aí isso precisa ser discutido, cada um vai ter a sua opinião, beleza? Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos que nós produzimos aqui e comentar qual vídeo você quer ver aqui, né? Ah, fala do estado tal, porque isso não acontece só no Rio de Janeiro. Tem outros estados que também existem ali alguns mecanismos que dificultam o acesso de candidatos de outros estados. Então, coloca aqui no chat o que você quer ver, coloca aqui a sua opinião, qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal e, claro, se inscreve e curte esse vídeo, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.